pergunta? Tem tempo pra pergunta? Tem tempo pra pergunta? Tem Tempo pra Pergunta, o podcast oficial do TDC. Bom dia, TDC! Não é uma falha na sua Matrix. Sim, o Universo Ágil está aqui atrás, aliás, na frente desse stand, porque hoje nós estamos no Tempo para Perguntas. Hoje nós reunimos um time de qualidade aí para falar, tirando eu, é claro, daqui para lá tem uma qualidade bem aceitável, mas deixa eu fazer aqui minha apresentação. Júlio Bacchioni, homem branco, cis, cabelos e barbas castanhos médios, escuros. Estou usando um óculos de armação preta e uma camisa, eu acho que bordô, com uma logo do TDC. E eu passo a palavra aqui para esse seleto grupo, esse seleto aqui só com craques do jogo jogado. E falando em jogo jogado, Renato Ucha. Júlio, primeiramente, muito obrigado pelo convite, por estar aqui, para a gente poder dividir e polemizar no dia de hoje, mas uma polêmica boa, que gera insights e que ajuda as pessoas a tomarem decisão. Meu nome é Renato Ucha, sou brasileiro, moreno, careca, sem barba, sem bigode, autor do livro As Chaves para Destravar Sua Carreira Após os 30 Anos, e tô aqui com muita empolgação para ver o que vai sair hoje dessa nossa conversa. Então vamos destravar aí pro próximo, que é o Eduardo Bobsin, a lenda do TDC. Só vou falar isso. O cara tá há 10 anos aqui. Joia, bom dia, Júlio. Bom, eu sou Eduardo Bobsin, homem branco, tenho cabelo curto, castanho. Hoje a barba para fazer, tô com uma camisa polo preta com o logo do TDC bordado. E, bom, obrigado pela introdução aí, né? Só para explicar para a audiência, eu estava aqui presente na primeira edição do TDC Porto Alegre, palestrando, e eu não me recordava disso, né? Então, depois foi uma certa surpresa. Eu lembro de estar presente no evento, mas não de ter palestrado, né? Talvez aquele momento de meia-idade, né? Que a gente não é o hábito. Para falar a verdade, é o hábito. Palestra tanto que... É só mais um dia. Mais um dia. Um dia como outro qualquer. Mas na maioria dos anos eu palestrei aqui, a maioria das edições. Tá vendo? É o hábito. Eu quero chegar nesse nível. Não, é só mais um dia. Pô, o cara tá palestrando no TDC. Pois é uma lenda, lenda. Ontem mesmo a gente já ouviu aqui, né, que o normal, às vezes, é você submeter a palestra, não ser aceito. O cara tá em todas as edições, é só isso. É só essa brincadeira que ele faz, né? Detalhe. Que bom de ter uma pessoa como essa na nossa tribuna aqui hoje para esse papo que vai pegar fogo. Exatamente. Tomara, né? E vamos falar então do que vai pegar fogo, porque a gente vai falar de problemas, tretas, projetos pegando fogo. Trouxe 2 especialistas de projetos pegando fogos aí pra gente trocar uma ideia. Mas bora lá, vamos falar assim, experiências. Vamos trazer algumas experiências, algumas brincadeiras, algo que aconteceu, histórias, porque é isso que vende no fim das contas. Tragam histórias, vamos lá. Ucha, uma história aí pra contar de um projeto que pegou fogo, algumas... problemas, situações. O que a gente pode tirar de insights dessas histórias? Eu vou trazer aqui, eu acho que dizem que muda o endereço, não mudam os problemas, não é mesmo? Então, é muito comum nas empresas a gente ver ali que tem normalmente alguém ali, alguém com um crachazinho bem pesado, que ele quer tirar toda a responsabilidade do colo dele, então ele vai apertar os times. Crachá do Bobsin no TDC? Oi? É o crachá do Bobsin no TDC? O Bobsin no TDC pesa bastante. E aí o que acontece? Você tem um time ali sobrecarregado e tem alguém lá em cima falando: isso é urgente, isso é urgente, isso é urgente, isso é urgente, isso é urgente. E quando tudo é urgente... Nada é urgente. Nada é urgente. E o time fica maluco, o time quer se expressar de alguma maneira, a pessoa não está disposta a ouvir... porque ela sabe que, enfim, não existe problema até que alguém levante a mão, né? Exato. Então, ela se esquiva, ela sai daqui, sai por lá. E existe ali, claramente, uma briga, uma luta, um modo sobrevivência, que eu chamo, né? O survival mode. Então, é um problema muito comum. Eu acho que é um ponto interessante para a gente trazer aqui. Eu queria muito ouvir o Bobsin. Que solução que você sugere, Bobsin? Olha, a solução tem várias, ela vai depender do contexto que a gente está, né?
como a gente estava conversando antes aqui, passa por muitas vezes a gente começar a criar um acordo para buscar resolver um problema, qualquer que ele seja. Como é que você cria um acordo quando a contraparte não está a fim de assinar esse acordo? Olha, primeiro todo mundo tem que começar a enxergar a mesma coisa, porque se enxergarem as coisas diferentes ou a mesma coisa de perspectivas diferentes, dificilmente um acordo sai para resolver qualquer problema. Então é colocar o problema na mesa e buscar ter a mesma perspectiva sobre o que está acontecendo. E uma solução, as propostas de soluções, elas têm que buscar ser ganha-ganha. Então, senão isso não acontece. Não, tem que ter, de certa forma, um equilíbrio e começar a entender melhor o que está acontecendo. E qual que é a melhor maneira para uma pessoa que está ali vivendo e vivenciando esse problema na pele de virar, de repente, para o diretor da empresa e falar, cara, você precisa me escutar agora? Como é que eu chego e falo para ele isso? A clareza e as informações, elas precisam estar muito alinhadas. Não adianta você chegar, temos um problema, tentar trazer isso para uma discussão com o diretor, ele tem o tempo dele, ele tem as obrigações dele, e você chegar assim, não, tô com um problema aqui. E o Kiko? Eu te pago para resolver. Resolve? Não, mas tá difícil. Não tá difícil. O que tá pegando? O que você precisa? Acho que tem que estar muito claro isso. E eu acho que é o que falta. Essa clareza, esse dimensionamento muitas vezes de que, olha, tá aqui, eu tenho os reports, a gente já está cobrando há algum tempo esse problema, nós já deixamos claro para vocês que isso estava problemático, nós já deixamos aqui várias vezes esse ponto e a gente está evoluindo, está um prognóstico cada vez pior e a gente não está saindo desse problema. Mas aí eu passo para vocês, tá? Vocês veem essa facilidade para chegar no diretor? Porque assim, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Vocês acham que assim a pessoa já está treinada dentro de muitas organizações, eu coloco no contexto geral, tá? Para chegar no diretor e falar assim, estamos com problema? Eu acho que aí eu vou trazer minha visão, sabe? Eu acho que falta maturidade para a maioria das pessoas para ter esse papo reto com o diretor. Em geral, quando eu vou falar com o diretor, eu digo para ele o que eu preciso que ele faça e não jogo o problema no colo dele. Então, sabe o que é? A gente não está com pessoas aqui e tal. Não, cara, eu preciso que você me traga mais uma pessoa. Por causa disso. Você vê que o Ucha, ele não mede, né? Chega no diretor e fala, eu quero que você faça isso pra mim. Pega o café lá, traz o café junto. Cara, o princípio é o seguinte, eu vou fazer o quê? Perder o tempo do cara? Exatamente isso, né? Esse pessoal, de um diretor pra cima, o recurso mais escasso é tempo. Às vezes dinheiro tem tranquilo, é a maneira de alocar ele, mas o que precisa saber é o que eu faço agora, onde é que precisa de uma ajuda, né? Vamos economizar tempo. Então, são pessoas que já estão sobrecarregadas e tem gente abaixo justamente para poder trabalhar para eles, para poder resolver os problemas. Então, a gente chega com a ação pronta, ok, onde é que eu assino? É isso aqui. Traga um entendimento e um racional. Importante. Sem racional, aí... Não é dizer, me contrata a gente. Não, por quê? Isso. Legal. Onde já tentou? O pessoal está trabalhando direito? Como é que tá? Tem espaço? Exatamente. Aperta um pouco mais. Sim. Diz que já tentou alguma coisa, tentou, analisou e digo, olha, a solução agora, o próximo passo é esse. Pronto. Isso é objetividade, é um pragmatismo, né? Para buscar resolver. E leva o risco. E se não contratar, qual que é o risco? Também, né? Contraparte. O que está acontecendo? E aí que vem a questão, tá? Vamos trazer os problemas. Chega na mesa do diretor e fala, não vamos fazer. E aí? Bom, você apontou os riscos. Então, tudo bem. Você está comprado no risco com a gente. E esse risco é um risco que a gente está assumindo. Eu posso mitigar o risco, eu posso aceitar o risco. Eu estou aceitando esse risco. Mas eu quero que todo mundo aqui na mesa esteja ciente que se isso acontecer, a culpa é de todos nós. Exatamente, é compartilhar o jogo aberto, né? Porque todas as decisões elas são trade-offs. A gente sabe, se fizer é isso, mas talvez eu priorizo o budget de um lado para o outro, né, para uma decisão, que geralmente isso está associado a algum investimento, né, alguma decisão nesse sentido, e se não fizer o que acontece? Ou continua acontecendo a situação atual, o problema não se resolve, ou talvez se amplifica. Mas é sempre escolha, toda escolha é uma renúncia de alguma coisa.
Agora, olha que interessante. A gente faz muita pessoa aí vindo da área da agilidade, com aquela mania de cerimônias. Aí você vai para o diretor e fala que está faltando tempo. Falta recurso, falta pessoas, falta... Bom, mas vem cá, por que vocês estão fazendo tanta reunião? Faz menos reunião. Então, você precisa estar preparado. Não vai ser uma conversa fácil. Exato. E exige maturidade. Eu acho que esse é o grande desafio. É essa maturidade, é ganhar essa musculatura. Agora, como é que você ganha musculatura? Na academia, todo dia, começa com 1 quilo, vai para 3, vai para 5, vai para 10, vai para 15, 20 e vai aumentando a carga sucessivamente. Então, primeiro, não desistir. Putz, fui falar uma vez com o diretor, tomei tanta porrada, burdoada, que eu não volto mais. Cara, você já jogou a toalha. É como uma pessoa que quer ganhar musculatura, vai na academia, fica todo dolorido, né? Você puxa a pessoa, não está acostumada. Eu não vou voltar porque não, eu fico dolorido depois. Então, vai ser uma jornada árdua. Não desista, mas aprenda. Aprenda o que eu não devo fazer. O que eu errei, onde eu errei e o que eu posso melhorar. E volte depois, mas volte já. E isso vai trazendo musculatura, vai preparando você para assumir cada vez mais responsabilidade e, obviamente, cada vez mais alinhar o seu discurso com quem está acima de você. Outra coisa que eu acho que as pessoas podem se valer é peça feedback. Ah, não vou pedir porque o cara é diretor, né? Diretor. Nossa, eu nem imagino falando com ele. Tremem agora, né? Cara, manda um e-mail. Olha, gostaria muito de um bate-papo de 15 minutos da sua agenda para escutar um pouco da sua visão e para entender como que eu posso ajudá-lo da melhor maneira possível dentro da minha área de atuação. Sabe que há um tempo atrás eu fiz algumas mudanças de processos. Estava dentro de uma organização, houve a oportunidade para fazer, né, uma frente de agilista. Nem era agilista na época. Mas algumas mudanças de processo. E uma coisa estava bem safa nessa época. Toda mudança, você precisa ter que ouvir os feedbacks. E às vezes a mudança dói. Primeiro ela dá problema e depois ela chega numa solução, né? A gente tem aquela curva lá do Kaizen, né? Curva J. Exato. E aí entra num ponto que eu queria entrar. Só um parênteses. O que é curva J para quem não entende? Boa. Então deixa eu explicar. A curva J, ela representa o desempenho ao longo do tempo quando a gente faz uma intervenção, uma mudança, né, uma suposta melhoria. Então, ao longo do tempo, a gente tem uma certa performance e essa performance ela decai porque a gente está introduzindo, né, uma mudança no ambiente, no contexto, no processo. E a performance cai e depois ela começa a recuperar e ela sobe decorrente dessa, como resultado da melhoria. Então ela tem o formato de um J ao longo do tempo. Tem uma coisa interessante. E vai para um novo patamar. É expectativa, né? Claro. Ela vai, é a expectativa de que suba. Exatamente, a expectativa é que ela suba. E aí um outro ponto interessante dessa análise é qual é a profundidade desse J, ou seja, qual o tamanho da turbulência que a gente vai causar com a mudança, que isso representa a paciência de uma diretoria com a queda de desempenho por causa daquela mudança que a gente faz. Qual é a tolerância, né? Então, o agente de mudança ele não pode provocar um J muito grande para que ele não seja defenestrado também. Agora, vem cá. Eu vou numa reunião com o meu diretor. Eu falo da curva J para ele? Não fala. Tá e esse é um ponto interessante, porque essas são ferramentas do agente de mudança que ele conhece. Então, como a gente vai o mecânico ele nos conta todas as ferramentas que ele usa para mexer no nosso carro. Pô, mas vamos lá, eu desconfio até do mecânico. Eu não tenho conhecimento, eu levo lá assim com a pulga atrás da orelha. Pô, será que o cara tá me falando a verdade? E sempre que o mecânico começa a achar muito problema, eu acho que ele não é. Vamos falar de outra profissão. Né? Vamos falar do médico. A gente pergunta tudo, o médico nos conta tudo que ele vai fazer. Isso eu tenho até medo de escutar. Tudo bem. É diferente a abordagem, né? Todos os equipamentos, todas as técnicas, todos os acessórios que ele usa numa cirurgia, não faz. Então o exemplo da curva J, para quem está entendendo aqui, né, ele é uma ferramenta de conhecimento do agente de mudança para que ele entenda aonde ele está se metendo e o tamanho do impacto que ele causa. Então, é um conceito que usa para monitorar
e para entender que não deve causar uma mudança muito profunda e ela tem uma consequência. Uma Certo. coisa que eu gosto quando eu vou levar esse tipo de proposta é de preparar quem está na mesa para potenciais problemas e mostrar que a gente já tem plano de mitigação. Tá? Então, olha só, a gente sabe que ao implementar essa mudança pode ter um ruído, esse ruído pode gerar isso, e, portanto, a gente já envolveu a área tal, a gente já falou com o diretor, a gente já falou com o superintendente da área, já está alinhado. Então, você vai mostrando que, para os problemas já existem mitigações. A gente já pensou, a gente já mitigou, a gente já está mais tranquilo com isso. Então, acho que vale essa abordagem. E, às vezes, você tem um superior ali que é extremamente detalhista. Sim. Então, vale muito entender o perfil. Você não vai aplicar um teste DISC com o seu diretor. Ô, diretor, faz um teste DISC para mim. Assim, tenta A noção, trazer... né? A gente faz essa leitura das pessoas. Exatamente. Né? A gente faz Para leituras quem não pra conhece, entender o terreno. O teste DISC é um teste de personalidade, de personalidade que mostra o quanto a pessoa é compliance, né? O quanto que ela é... me esqueci agora os nomes lá. Tem várias dimensões. Isso, e principalmente está atrelado à cultura da empresa, se a pessoa realmente entende, né, ao propósito da Dominante, empresa. influente... Aí tem... Ih, rapaz, vamos ver. Eu esqueci o S, mas vamos vamos lá. deixar para os especialistas isso aí. Mas é legal que eu quero trazer 2 pontos então, tá? Primeiro ponto. Agilistas que estão migrando de carreira, né? Aquela pessoa que às vezes não tem uma bagagem na área de tecnologia e ela acaba entrando num contexto de projetos pegando fogo. Vamos falar dessa musculatura que a gente comentou. Mas assim, como que essa pessoa pode gerar essa musculatura sem causar uma lesão grave no músculo? Excelente sentido. pergunta. Vou jogar essa pro Vamos lá, Bobson. joga aqui, Levanta a bola que eu corto. A grande questão é interessante, assim, por que uma pessoa que fez transição de carreira, ou seja, é um agente de mudança, um agilista júnior, em teoria, é colocada num projeto pegando fogo Custo. que demanda... Custo. Joia. Peraí, mas é uma péssima análise de custo. Exatamente. É uma péssima análise de custo. Não vou dizer que é uma análise de custo péssima, é uma análise de risco péssima. Mais ainda do que... Eu tô com câncer e aí eu vou cancelar o plano de saúde porque eu quero viajar. Isso. Faz sentido. Eu não sei. É uma exposição grande ao risco. Assim, eu Então, concordo. Tá? Então, mas tudo bem. Digamos que é o que dá para fazer e aceita-se esse risco. É uma situação complicada, tá? O que essa pessoa vai ter que ter? Eu já conheci pessoas que fizeram transição de carreira cujas habilidades prévias já tinham alguma cancha, não com agilidade, não com contexto de projeto, que ajudaram. Por exemplo, pessoas que já eram administradoras, já tinham uma gestão em algum outro trabalho legal, em um outro contexto. Pessoas de outras áreas de humanas também ajudam muito a lidar com pessoas, psicólogos, já vi também. Então isso já tem uma lente, uma perspectiva diferente para lidar com pessoas e ajuda nessa comunicação, um pouco nesse trato, embora não entenda muito bem do contexto. Ou seja, entra no júnior na questão de gestão do projeto. Sim. Quando a gente fala de Mas nível de facilita. senioridade, a senioridade diz respeito à pessoa ou à função que ela está exercendo? As duas coisas, para mim. Isso é um misto. Vamos segurar esse ponto, porque ele é importante para a gente tocar esse assunto. Mas assim, Vamos voltar. qual que é? Vamos voltar, senão, né? Mas qual que é o ponto? Como é que a gente consegue, né? Assumimos o risco, a nossa GMUD não apitou, né? Nossa área de riscos ali não levantou bandeirinha vermelha. GMUD é gestão de mudanças, né? Isso. É. A gente não... Nossa área de compliance, Nosso PMO, compliance não- Exatamente. qualquer um que seja ali. Ninguém apontou que seria um problema. Agora, como é que essa pessoa... E é tão normal, né? Já fiz mentoria com pessoas nesse nível de situação. Às vezes uma startup contrata uma pessoa com um salário mais baixo, uma oferta no mercado muito mais baixo, na expectativa de resolver esse problema. Como é que ela não vai se queimar no meio de um fogaréu aí de incêndios? Não tem muita saída, né? A situação ela é difícil, o risco é alto,
Então, alguma coisa de imprevisto ou de não desejado vai acabar acontecendo, porque a situação é difícil. Mas colocasse um ponto interessante, tem um coach à disposição, legal, isso sim, porque treinamento tem bastante, e eu faço treinamento também, mas o treinamento ele não supre toda a necessidade contextual para ajudar a resolver o problema. Mas um mentor, sim. Então, esse é um ponto interessante. Pode ser tanto externo quanto dentro da própria organização. Eu já trabalhei em organizações onde cada pessoa em uma posição de liderança, de alguma forma, tinha um sênior para apoiar, que a gente chamava de padrinho. Então, essa pessoa era a quem se podia recorrer em qualquer coisa, seja conhecimento sobre o processo, sobre qualquer outra dificuldade que tivesse. Então, são situações ou estruturas que ajudam a amenizar, recursos que ajudam a amenizar o impacto ou o próprio risco de alguma coisa acontecer. Eu acho que tem o mindset, que é o pensamento, é como que a pessoa pensa. Eu trabalhei dentro de uma multinacional americana e lá nos Estados Unidos, cara, entrar atirador ali num banco acontece, não foi uma vez, não foram duas. E a gente tinha esse tipo de treinamento, né? Como lidar com situações como essa. Então, primeiro, entrou um atirador, o que você vai fazer? Você não vai reagir, a não ser que a sua vida esteja em iminente risco. E aí eu trago um pouco desse conceito, óbvio, resguardado as proporções, para esse profissional. Eu estou num ambiente que está incendiando. Cara, eu vou tentar até o momento que eu ver que vai pegar fogo, eu vou me queimar. E se eu vai pegar fogo, eu vou me queimar, cara, é pensamento. Eu vou resolver isso. Como? Dando o primeiro passo. Como é que a pessoa que recém entrou tem esse mindset? E muitas vezes não tem. Esse é o ponto. Que é o que a gente falou antes, né? que é a falha da contratação. Sim. Se eu coloquei uma pessoa não preparada, pode ser por N razões, pode ser uma questão de startup com baixo orçamento, pode ser... Aí a gente sabe que tem algumas deturpações, tem alguém porque foi indicação, foi recomendação, quiseram satisfazer outra pessoa, tal. Mas essa pessoa vai ter que se mexer, cara. E se não é dentro da empresa, sai pedindo ajuda, cara. Peça ajuda, não tenha medo, não tenha vergonha. Quantas pessoas já mandaram, pessoas que eu nunca vi na minha vida, de repente mandando mensagem no meu LinkedIn, falando, Uxa, escuto você falar umas paradas aí, eu acho que tem sentido, né? Pô, você consegue me dar uma ajuda? Eu não vou dizer não, cara. A não ser que eu esteja com minha agenda muito ferrada. Mas uma pessoa que já teve a cara de pau de mandar uma mensagem para mim, é porque ela quer essa mudança. Exato. Não é porque ela precisa. Precisar, muita gente precisa. Mas quem de fato quer? Mas tomou essa iniciativa, né? Tomou a iniciativa, isso, cara. Isso a pessoa tem valor. Teve a iniciativa de entrar em contato comigo. Cara, apesar da mentoria, eu não vou cobrar para falar 15 minutos com a pessoa. E de repente ali, cara, eu vou trazer 3, 4 insights que, vai, assim, dar uma clareza muito grande de qual que é o meu próximo passo, o que eu faço. E outra, a gente estava falando do Kinevin aí, dos estágios. Cara, no caos, o que você faz? Você só responde. Você responde, cara. Então, assim, qual que é a primeira ação que eu vou tomar? E se vai dar certo ou não, eu vou saber depois. Exato. Agora, tá no caos. Tá no caos. Agora, maturidade é muito importante. Exato. Né? Maturidade é muito importante. Agora, tem cargos que são chaves. Claro. Botar um CEO despreparado, você quebra a empresa. Botar um profissional despreparado para lidar com situações de incêndio, coloca projetos e talvez até empresa em risco se ela for pequena. E até abrir um parênteses, né? É muito comum, dentro de contextos de startup, nós temos um cara que ele é o excelente profissional operacional, mas ele não foi treinado para ser, né, tático ou até estratégico. Então ele acaba sendo aquele profissional que ele era muito bom e de repente ele sobe e vira aquela tartaruga em cima do poste. Já viu esse termo? Você tocou num ponto que eu acho crucial, cara. É o seguinte, a gente tem muito esse pensamento, que para mim é um pensamento já atrasado, de que a pessoa está a serviço da empresa e que a empresa vai determinar o que ela vai fazer. Aí você pega esse excelente profissional do operacional e fala, agora você vai subir aqui, vai assumir uma posição de liderança. Mas o cara não quer.
Ele Sim. quer ser reconhecido como especialista, ele gosta disso. Já cansei de ver desenvolvedor que virou coordenador, que virou gestor e que é um gestor insatisfeito. E de abrir, assim, o coração e falar pra raro, mim... mas acontece muito. Né? Puxa, eu não tenho tesão pela coisa que eu faço, cara. Eu gosto de pôr a mão no código. Sim. Eu gosto de resolver esse tipo de problema. E dá o problema, eu ponho o meu fone de ouvido e, cara... É feliz ali, né? Em 4 horas o problema tá resolvido. Agora você fala, vai cuidar do time. Pô, eu não sou um cara duro pra ir lá e falar, Júlio, desliga isso aí, volta pro trabalho aqui, por favor. Eu não tenho esse perfil. Eu não sei ser duro com as pessoas, sou bonzinho demais. Sim. Então, por que eu não posso, dentro da minha área de especialidade, ser esse especialista e ter um salário correspondente com a pessoa que foi para a área de gestão? Então, existem anomalias no próprio processo de algumas empresas que criam esses profissionais frustrados, Exatamente. mas que estão lá porque querem ganhar mais. E aí eu quero fazer aquele gancho, mas por favor, Bobson, termina aí. Não, eu acho um ponto interessante, trouxesse bem, Júlio, a questão de startups. Isso é muito comum. Então, o meu trabalho é muito ajudar startups e scale-ups a resolver esse tipo de dor ao longo do caminho, porque a pressa, Sim. obviamente a pressa, é um contexto muito dinâmico, um contexto de muita incerteza e de decisão que precisa ser tomada logo. Diferente de um movimento de empresas maiores, de multinacionais, onde o timing é outro, né, da decisão, dos movimentos, das ações. Então, nessas empresas, muitas situações eu já peguei e o crescimento foi rápido. Então, promoveram pessoas, precisaram contratar rápido e a empresa, em um ano, dobrou de tamanho. E aí o processo não suporta, a cultura não suporta aquilo, a nova estrutura. Então, o número de pessoas, a quantidade, a dinâmica dos grupos, dos times, das equipes, ela não foi devidamente apoiada pelo mecanismo de decisão e de atuação. Então, muita coisa que eu já vi fica na cabeça dos fundadores ainda, a decisão fica muito centralizada, né? As pessoas não têm tempo de aprender as coisas, porque também não há uma estrutura. Sim. Então, muito caso acontece dessas dores do crescimento, é crescimento rápido de um modo menos ordenado do que precisaria ser. Então, às vezes aí acaba criando mais desperdício, né, por uma decisão antecipada ou apressada do que deveria ser. Né? E aí gera esse caos que a gente está vendo. E eu vou até além, Bobson. Uma coisa que me preocupa quando você tem um crescimento muito rápido, uma carreira onde você cresce muito rápido. Tem tanto a do profissional quanto a da organização. Né? Isso. Então, um puxa o outro, né? Normalmente Exatamente. a organização começa a crescer demais. Da senioridade que eu queria entrar, né? Exatamente. Até interessante, para quem fazer um parênteses nesse gancho, a minissérie que fala do Spotify no Netflix, que é o The Playlist, agora não lembro o nome em português, mas é interessante. Então, daqui a pouco as pessoas que entraram 6 meses atrás já são diretores, vice-presidente de alguma coisa, já são promovidas assim. Isso muito interessante. Isso me preocupa por um lado, porque eu acho que tem muita gente hoje assumindo carreiras de gestão que vão lidar com pessoas e que não tem musculatura para isso. Exato. Exatamente. E vai gerar um problema nessa equipe muito grande. Pode gerar. Né? Claro. Pode gerar não problema. vamos subestimar, mas tipicamente acaba gerando. Isso. Eu não tenho musculatura suficiente para assumir aquela posição. Sim. Muitas vezes é uma pessoa que entrega muito e ela foi promovida e chegou lá porque ela entrega demais. E ela vai querer puxar todo mundo no ritmo dela, sem entender que as pessoas têm ritmos próprios e que existem outros caminhos de se chegar à mesma solução. Isso cria estresse na organização. Exatamente. Esse é um ponto que eu chamo a atenção. Exige musculatura. Eu cheguei pela primeira vez a uma função de gestão com 20 e poucos anos, acho que 28, 29, e hoje, olhando para trás, óbvio, ali naquele momento eu tô super feliz, agora eu sou gerente. Muitos problemas nessa época. De uma empresa onde o gerente entrava por uma porta que era diferente da porta dos funcionários. Sim. Eu fazia questão de entrar pela porta dos gerentes. Né? Mas isso, a gente está voltando aí quase 20 anos na carreira.
hoje, olhando para trás, eu tenho plena convicção de que eu não estava preparado, porque eu era esse cara que entregava pra caramba, eu era o cara que, tem uma entrega para segunda-feira, tamo ferrado, vou dormir na empresa se for o caso, vou vir no sábado. E o que eu queria? Que as pessoas fossem iguais a mim. E eu gerei muito problema com isso, tá? Porque eu não entendi esse jogo. Exato. E eu tenho certeza que muitas pessoas hoje, se me encontrar no meio da rua, nem me cumprimentam. A gente tá com uma pedra ainda, corre o risco de atropelar. Porque aquela a pessoa que imagem olha assim, que tem um de Ucha ali mim na calçada. é do Ucha de 20 anos atrás. O filho da mãe, que entrava por uma porta diferenciada, que vinha aqui, que falava que eu tinha que fazer do jeito dele. É o seu momento, Ucha. Pede desculpa ali, ó. Desculpa, pessoal. Tá nervoso aqui. Fiquei irritado aqui. Mas é isso, cara. E eu acho que o grande salto que eu tive na minha carreira como gestor, como líder, foi quando eu entendi que o meu papel como gestor é potencializar as pessoas. É virar aqui pro Júlio e falar, Júlio, como que eu consigo te ajudar? Mas você não acha que assim, ó, isso é uma mudança até de paradigma no mercado? Porque há 20 anos atrás não era assim. Não era esse tipo de pensamento de tipo... Desculpa. Me fala como eu posso te ajudar a crescer. Mas eu acho que os autores já vinham falando isso. Se você pegar a literatura... Será que só mudou, então, para... O que eu tenho visto... Pode falar, Bob. Não, eu queria dizer... Kotler falava... Kotler? Né? E isso tem 70 anos. 70 anos atrás. Então, só que ele quando falava muito assim, poxa, o trabalho, ele está se transformando para trabalho do conhecimento, em vez do trabalho de manufatura, fabril, ele está se transformando, né, ao longo das décadas. Ele estava enxergando isso quando ele escreveu isso há 70 anos e tal, 60, 70 anos. Então, ele tinha uma noção disso. Só que, claro, é um ponto, uma frase interessante que eu gosto, né? Todas as grandes verdades começam como blasfêmias. Né? Naquela época, isso deveria ser uma blasfêmia, mas ele era um cara já importante, tá? Mas as pessoas não enxergavam isso ao redor. É só quem entendia o ponto que ele estava fazendo. Que hoje, depois de um tempo, essas blasfêmias amadurecem, né? E viram verdades e a gente entende. Então, faz parte do contexto. Mas, claro, tem situação um pouco para cada coisa. Sim. Depende desse contexto que a gente está. Mas hoje a gente vê, porque a maioria do trabalho que uma certa categoria de profissional faz, ela é sentada na frente do computador com trabalho intelectual, né, trabalho do conhecimento, que a gente depende dessas pessoas colaborarem, bem-estar dela. Pensar, sim, ter uma experiência e conseguir jogar isso com menos preocupação. Então, porque se eu estou preocupado com a minha segurança ou a possível falta de segurança no meu contexto, no meu trabalho, eu não vou conseguir produzir a mesma coisa. A tal pirâmide de Maslow, né? Falando de Maslow, perfeito. Agora, se eu tenho também tem outro trabalho muito legal, que é do Ray Immelman, que ele fala dessa sociologia das pessoas. Então, ela tem a ver com o Maslow, mas onde eu digo que se a pessoa está insegura, o indivíduo está inseguro, ele não consegue trabalhar direito ou colaborar, porque ele anda sempre desconfiado. Porque ele não sabe se ele vai ser demitido amanhã ou não, semana que vem. Agora, se ele tem uma segurança, né, os indivíduos têm uma segurança, eles conseguem colaborar melhor, porque aquilo não toma parte do pensamento dele durante o dia, porque ele tem uma garantia, uma segurança de que cada palavra que ele faz não está sendo monitorada, né, e que possa gerar alguma coisa contra ele. Apontamento de dedo, né? Isso, é a cultura da culpa, do apontamento de dedo, né, de poder errar ou não. O errar, ele é uma oportunidade de aprendizado ou ele é uma oportunidade de demissão? Como a gente estava falando, um ponto muito importante, Bobson. E aí eu quero chamar aqui a atenção, porque a gente fala muito de errar, que errar é importante, a gente quer aprender com os erros. Ótimo. E uma coisa que eu tenho falado reiteradamente é que você continuar persistindo nos mesmos erros, isso é intolerável. Isso. Então, cuidado quando a gente fala de cultura de erro, que as pessoas ficam aplaudindo que tem bug toda a release, né? Ai, que bom! Não é Somos isso. humanos. Corrigir, né? O erro não é para ser venerado, ele é para ser encarado como fazendo parte, mas tem que ter uma ação para isso.
A ação é a correção do problema, E uma ação para que não para que não se repita, é como repita. correção do problema, né? Exato. O que leva a esse erro? Tem um problema. Então, a Exatamente. manifestação do erro é uma coisa, mas o que causa ele? Vamos atrás da resolução, de uma causa raiz e trabalhar isso? Legal, oportunidade de aprendizado. O que eu mas falo não esconder, né? Quando a gente falar esconder o erro, porque Sim. isso na cultura é mal visto. Todo erro é mal visto. O que eu gosto de falar de erro é que o erro bom é quando é uma hipótese. Eu levantei uma hipótese, fui construir a hipótese e ela mostrou que não foi validada. Esse é um erro bom. Esse é um erro bom. Porque toda hipótese gera aprendizado, por natureza, né? Por definição. Ela é para aprender alguma coisa. E agora, a gente está falando de hipótese, a gente está no ambiente aqui mais de aprendizado. Exato. Se você tá, vou até olhar aqui para a câmera, se você tá no seu trabalho, cara, não vira pro teu chefe e fala que vai testar uma hipótese. Não é sempre assim, né? Ó, Não dá pra muda o virar. vocabulário. Diz que essa é a sua aposta. Uma inovação. Essa é a minha aposta. Estou trazendo uma inovação, uma Essa é a minha O aposta. poder das palavras, né? É isso. De como a gente encara. Essa é a minha aposta. E se o teu chefe te questionar, fala, você também não tem a resposta. Essa é uma aposta. A gente vai ter que apostar. Você tá comigo nessa? Eu quero você nessa. Agora o ponto é interessante. Como é que a gente monta um plano e diz assim, ela é uma série de apostas, porque a gente tem um monte de incertezas aqui. Legal. Perfeito. Então todo plano, ele depende de algumas premissas que a gente não tem muita certeza. Legal, joga na mesa. Vamos lá, é uma série de apostas. O bom é quando, no meio do caminho, a gente pode aprender com o resultado de alguma aposta intermediária. Isso. Isso é bom. Mas esses são os erros bons. Exatamente. Mas isso tem que estar alinhado com o Claro, pessoal. o alinhamento Né? é Esse é o fundamental. alinhamento. Então, dizer, tá clara a mensagem, tá clara a abordagem, legal. Então, o erro intermediário vai provocar uma revisão de estratégia, de plano, de abordagem. Legal, isso é um aprendizado. Por quê? Porque a gente não tem todas as respostas. E um ponto interessante, se a gente tivesse todas as respostas, a gente não teria vantagem nenhuma. A gente estaria num commodity. Isso. E aí a gente só O compete chat por GPT preço. resolveria tudo. Não Exato, precisa nem se de tivesse pessoas mais. Exato, A gente tá então, num... pelo menos Exato. ele tem. Então, o risco está em não saber as respostas e a gente conseguir bancar uma aposta. E aí que está o retorno. Então, no momento que todo mundo entende, principalmente nossos chefes, né, nossos superiores, entendem que o retorno está em fazer uma aposta, né, e trabalhar para ter o resultado positivo dessa aposta, legal. E aí que está o retorno. Eu já parei reunião. Que era o seguinte, cara. Essas histórias, vai. É sobre isso. No meio da reunião, apresenta um plano. Cara, o diretor começa a pôr um monte de situações. Eu falei, nem eu nem você temos a resposta. Nessa aí, você acaba colocando um dedo numa ferida que ela é muito importante, tá? Porque eu vou repetir essa frase. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. E vem essa questão da senioridade. Qual o nível de senioridade que alguém vai ter para olhar para essa situação e falar isso que você falou? Porque assim... Eu acho que aí tem talvez um pouco mais de senioridade. Eu acho que tem algumas coisas importantes. Propósito. Você está trabalhando por um propósito. Cara, você não está preocupado se você vai dar a resposta certa, se você vai ser demitido amanhã. É óbvio, isso requer algumas coisas ali por trás, né? Você está estabelecido financeiramente, já tem entendido o seu lugar, saber que o mercado te deseja. Então, se esse cara não me quiser aqui, eu tenho 3, 4 pessoas aqui, se eu fizer uma ligação, ela fala, corre pra cá, cara. Sim. Vem trabalhar comigo. Então, é todo um trabalho, e eu conto muito isso no livro, As Chaves para Destravar a Sua Carreira. Você precisa ter um propósito, você precisa estar movido a alguma coisa para você estar ali. Senão você abaixa a cabeça e vai cumprir ordem e vai receber seu salário no fim do mês. Perfeito. Então, primeiro, propósito. Segundo, mindset, cara. Eu tô aqui para ajudar a gente a resolver problema. Eu não tô aqui para salvar salário. Eu tô aqui para ajudar a companhia a ir para um outro patamar. Eu tô aqui para ajudar você, diretor, virar superintendente, virar sócio da empresa, para que eu também possa crescer. Cara, eu tô junto aqui pela solução. Eu não tô aqui por um salário. Agora, essa é uma jornada de transformação que não vai acontecer da noite para o dia, Sim. mas que para mim é necessário para você chegar nesse ponto. Eu vi um artigo falando que o Steve Jobs era contra o iPhone.
Quem conhece o iPhone hoje é fácil, né? Você olhar para o presente e falar o baita sucesso. O Steve Jobs era contra o iPhone. Imagina os caras da Apple que peitavam o Steve Jobs para investir no iPhone. E outra, né? Na posição que o Steve Jobs está, ele estava fazendo a proteção que o diretor estava fazendo. Eu não vou botar meu dinheiro numa inovação que eu não tenho certeza que vai gerar resultados. É o papel dele, no fim das contas. O papel dele é proteger, né, o investimento da empresa. Agora, como é que você faz essa jogada de cintura para poder fazer o cara abrir a mão? O cara é treinado para ter uma mão de pedra, né? Para segurar ali o dinheiro até a última. Nesse caso específico, né? Depois a gente, em retrospecto, a gente pode entender um pouquinho como fizeram, ou como provavelmente aconteceu, para chegar no iPhone. Então teve a criação do iPod, né? Aí tinha um dispositivo, rodava música, alguma coisa, porque antes era o computador. Sim. Era o computador. Aí depois eles testaram protótipos antes na história, vários dispositivos menores, e isso foi ajudando a iterar, até que chegaram no formato do iPod. É um dispositivo específico que tinha um propósito, né, de tocar música. E depois eles foram iterando. Então ele só tinha um visorzinho muito simples, e depois ele foi podendo tocar vídeo, né, e aí tem aquela rodinha, aquela versão, ali, né, exatamente, com uma interface muitíssimo interessante, que eles testaram. Depois chegou na versão do iPod Touch, com aquela telinha, que já é próximo do telefone. Do iPhone. Então, quando eu olhei aquele, eu digo assim, eu pensei para mim, para botar um telefone aqui, falta muito pouco. Falta muito pouco. Porque já tem praticamente tudo aqui. Falta só um rádio ali dentro. Mas sério, faltava só um rádio. Depois antes tinha que conectar no computador para transferir e tal. Depois veio a versão com Wi-Fi e tal, mas era isso, faltava muito pouco. Então eles foram iterando e diminuindo o risco. E já era então, possível, provavelmente né? Já era possível fazer ligações dentro dele, então algumas hipóteses já tinham sido, né, testadas em relação a isso. Mas é uma evolução. Agora, você imagina nos primeiros dias eu virando para o Steve Jobs e falando, a Apple precisa fazer o telefone. Não, mas foi um cenário que eles foram iterando e dizendo... Será que o Steve Jobs respondia com comunicação não violenta? Rapaz... Não. Deixa a comunicação não violenta assim, ó, para coordenador com o time. Dali para cima, eu gosto de chamar de PNL, né? Que é o pau na lomba. A gente só vai dando porrada no time. Cara, eu acho que essa é um aprendizado para quem quer crescer. É o PNL aí que você falou. É criar o casco. Sim, criar o casco. Eu digo, qual que é a diferença entre o membro do time e o diretor? Às vezes, e na maioria das vezes, o diretor não consegue resolver o problema que o membro do time resolve. Ele que é o detentor lá do conhecimento técnico, da capacidade de ir lá e solucionar. A diferença é que o diretor não precisa tomar o omeprazol todo dia. Ele está preparado, ele vai tomar porrada, ele vai tomar burdoada. Quanto mais para cima, a porrada mais forte é. A PNL é mais forte. Exato. Né? Então é sobre como que você aceita e reage a essa situação. Tem gente que na primeira palavra um pouquinho mais dura, 3 omeprazol, se bobear mais um atestado de 3 dias ali. Ou já pede para sair, né? Ou já pede para sair. Sim. Que é o que a gente tem visto muito ultimamente. Não é para mim, pronto. Poxa, mas eu assim, acho que pedir para sair, a gente está falando já de uma geração com outros valores. Exato, mas está presente no mercado. Está presente. E como é que a gente... E aí que tá. A gente vai entrar no assunto agora que ele é delicado, principalmente pela questão das gerações. Existe uma glorificação óbvia do burnout. Que a pessoa tem que trabalhar, tem que, né, se esfolar. Como é que a gente faz essa delimitação do que é a glorificação do burnout e o que é esse desenvolvimento do casco, do desenvolvimento da musculatura? Vamos lá. Acho que burnout tem muita confusão. Eu sou apaixonado por uma autora chamada Liz Wiseman. E antes que minha mulher aqui queira acabar o casamento, não é uma paixão ali... intelectual. Mas é pelo conteúdo e pelos estudos que ela traz. E ela traz um estudo muito importante sobre o burnout. E o burnout não é sobre excesso de trabalho, é sobre falta de impacto. É quando você trabalha e você não vê impacto naquilo que você faz. É quando você sente que você está dando volta em torno de si.
Isso traz o burnout e não o excesso de trabalho. Então, acho que esse é o primeiro parênteses que a gente tem que fazer aqui. Revisar o seguinte, né? Eu estou fazendo algo que eu vejo impacto no que eu faço e como que eu posso ver mais impacto no que eu estou fazendo. Porque é isso que vai livrar você do burnout. Uma pessoa que entra... Eu trabalhei numa empresa que é conhecida como uma empresa que esfola as pessoas. A gente estava conversando sobre isso ontem. Sim, e que é o seguinte, cara, a pessoa trabalha 12, 14 horas por dia. As pessoas pensam, vai ter burnout. Mas quando a pessoa está trabalhando 12, 14 horas por dia, engajada num lançamento de um produto que muitas vezes é por uma causa que ela defende, não tem burnout, tem satisfação. Então, esse é um parênteses para se fazer quando a gente fala de glamorização do burnout. Né? Então, assim, glamorizar, você trabalhar sem impacto, eu acho que isso não tem que ser glamorizado. Sim. E outra coisa, produtividade não é sobre trabalhar longas jornadas, é sobre você entregar aquilo que você se comprometeu. Então, cuidado se você não está se comprometendo com algo que é irreal. Afinal, você não cresce se você não se comprometer. Se você não se esforçar um pouquinho, não tem crescimento óbvio, né? Não Perfeito, tem desenvolvimento. perfeito. Isso é desenvolvimento do próprio cérebro. As sinapses só vão serem criadas se você está desafiando o seu cérebro todo dia. Eu brinco. Quem dirige? Acho que você aí que está assistindo, escutando também, dirige carro. O que acontece? Você, no primeiro dia que você tirou a habilitação, você foi pegar o carro sozinho pela primeira vez. Como é que estava seu braço e sua perna? Bambo tremendo. Né? Você fazia microcorreções no volante para tentar garantir que o carro estava... Parece que tá andando de bicicleta, né? Isso. Aí, depois de 5 anos dirigindo, você está no automático. Às vezes você erra a entrada porque seu cérebro está dirigindo por você. Agora... Ele só se muda, até vai para casa antiga, né? Exatamente. Por quê? Porque você caiu no automático. Já é o seu sistema, o seu subconsciente trabalhando. Agora, se você pegar e ir com o seu carro para uma região, por exemplo, onde tem nevasca, onde tem... Vai dirigindo uma nevasca, você vai voltar... Adaptar. A atenção é redobrada, né? Triplicada. Você vai voltar ao que você era antes, ali com medo de dirigir. Né? Até mesmo uma chuva de granizo. Então, assim, você precisa estar o tempo todo se desafiando para que o seu cérebro continue crescendo e não faça o movimento natural do ser humano, que é chega numa idade e você começa a definhar. Né? Então, é muito importante que a gente se autodesafie todos os dias. Isso vai trazer casco, isso vai trazer sabedoria, isso vai permitir que você cresça. Então, se você está sentindo que você está dando volta em torno de si próprio, né? Tô correndo atrás do rabo, não estou vendo impacto, começa a se desafiar. Vai fazer um curso com Bobson, né, Bobson? Vai fazer um treinamento com Bobson. Vamos lançar aquele cupomzinho de desconto agora, aproveitar a audiência. Claro. Dá aquela segurada, vamos deixar o Ucha terminar o pensamento, aí você já manda aqui o cupom. Vamos lá. Então vai fazer um curso, vai fazer um treinamento, vai experimentar, vai colocar isso que você aprendeu em prática, nem que seja dentro de casa. Eu escuto as pessoas falar, mas nenhuma empresa me dá chance, me contrata para eu fazer. Cara, começa em casa, começa no seu ambiente, começa onde você tem controle. Como você se organiza, por exemplo, para fazer compra no mercado? Sei lá, eu pego o carro, vou no mercado e volto para casa e percebo que esqueci metade das coisas que eram importantes e necessárias, porque eu me distraí lá no corredor da bolacha, às vezes é mais saudável, né? Eu me distraí lá no corredor das comidas saudáveis. E então, assim, comece a utilizar dentro do seu contexto, dentro de casa, nas visitas. Eu faço churrasco, como é que eu organizo? Eu faço uma lista, eu sei quantas pessoas vêm, eu peço confirmação, eu tenho uma lógica para saber quanto de carne eu vou comprar, quanto de salada eu vou comprar, quem vai trazer arroz, quem vai trazer a maionese, quem vai trazer a salada. Então, assim, começa a trazer para o seu dia a dia e começa a usar, começa a fazer as coisas diferentes. Mas não tem nada, você usa relógio, põe o relógio de ponta cabeça, vira ele, começa a olhar as horas e ponta cabeça. Você está desafiando o seu cérebro. E sempre que você vai desafiando o seu cérebro, você vai subindo um degrau para te tirar dessa situação de falta de impacto, que é o que vai gerar o burnout. Sim. É isso. Perfeito. Acabou, né? Podemos ir embora agora? Não, Bobson Por favor, Bobson. vai deixar ali. Não, tem um ponto interessante também que eu queria trazer, um contraponto, Ucha. É que eu vejo que o burnout, por mais que às vezes a gente se identifique e tenha e perceba o impacto, às vezes ele pode ser excessivo também e a situação pode acabar sendo abusiva. Então eu já tive experiências assim, não comigo exatamente, mas com colegas em projeto
do lado onde eles entendiam o impacto, entendiam o que estavam fazendo, mas o pessoal estava trabalhando já há mais de 6 meses, sábado e domingo, 12 horas por dia. Então, não, por mais que gostassem, né, já era demais. Então, muita gente... Foi um projeto estressante para a organização. Faltou aquela agilidade, né? Pequenos passos, comemorar pequenas vitórias. Embora isso tivesse, as coisas estavam mal dimensionadas. Entendi. Então, as expectativas não estavam adequadamente alinhadas. Então, a última milha, o último recurso era depender de esforço heróico do time. Então, isso gerou muito problema de qualidade, impacto, né, outros aspectos que acabavam cada vez complicando a situação. Então, esse é um ponto. As pessoas gostavam da empresa, mas chegou um momento onde se perdeu o controle. Então, tem esse porém, às vezes, que eu já vi acontecer. E eu acho, assim, ó, minha experiência em relação a isso, toda essa questão de realmente, quando você sente que está mudando, está tendo um propósito, você começa a gerar em si uma satisfação de estar fazendo aquilo, você começa a se puxar, a se colocar até... É claro, cansaço vai existir, às vezes um esgotamento, às vezes é necessário, tipo assim, chega no fim de semana, você está pensando em trabalho, putz, desliga, para, né? Sai dessa, não cai nas armadilhas também desse workaholic maluco que as pessoas vivem. Mas eu já presenciei situações parecidas em que justamente a falta de objetivos claros, de se olhar para onde se quer ir, foi o que frustrou. Por isso que eu falo assim, às vezes comemorar pequenas vitórias, e foi umas experiências que eu tive, de cara, a gente não vai poder comemorar o todo desse projeto porque nem a gente está orgulhoso do que a gente fez. Mas a gente vai se orgulhar talvez do crescimento, né? O menino da minha equipe começou como um desenvolvedor back-end, de repente virou front-end, se desafiou nessas pequenas coisas. Aí eu acho que existe efetivamente uma saída dessa glamorização e a gente começa a gerar talvez essa musculatura, esses desafios do dia a dia, principalmente no contexto, né, de software, de projetos de tecnologia, produtos digitais, que é o meio que a gente vive na maioria dos projetos. E olhando para isso, tudo isso que vocês falaram, me leva a crer que a gente tem problemas estruturais, né, dentro de organizações por pontos de falta de planejamento, óbvios, né? Tudo vira urgente quando você não planeja, né? Tirar das costas, que a gente estava conversando antes, tem que tirar das minhas costas e botar em produção logo. Então o gestor acaba, né, por falta de experiência, não replanejando, não, no caso do Bobson, não olhando a longo prazo, não dimensionando as entregas. O projeto parece que ele vira sempre um eterno MVP, né? A cada dia a gente vai lançando uma nova feature, não vai vendo isso gerar um retorno. Então vai chegando no fim de todo esse desenvolvimento e a gente não vê resultado. A gente pode comemorar, sim, de fato, o ser humano, mas as organizações, elas tendem, então, a ter esse processo de dificuldade por falta de planejamento, por falta de escopo, até dinheiro, né? E tudo isso acaba gerando, talvez, esses incêndios que a gente vem comentando nesse bate-papo, né? Uma coisa importante para quem está aí assistindo a gente e que está pensando na carreira e que está pensando em como dar o próximo passo. Isso, já vamos para os finalmente, está acabando o nosso tempo. Então, Uxa, vamos finalizando o seu pensamento, passo para o Bobson, eu encerro aqui e depois tempinho para a gente falar dos projetos pessoais aí e aquele cupom de desconto que o Bobson prometeu, hein? Opa, lá vem, hein? Bora. Então, para quem está olhando para a carreira, eu sempre gosto de dizer o seguinte: existem 3 círculos no nosso entorno. O primeiro é o meu círculo de controle. Uhum. Aqui, cara, eu controlo tudo. Eu controlo as decisões, eu controlo as saídas. O segundo círculo é o círculo das influências. Cara, eu não tenho controle sobre isso. Mas eu posso bater um papo com o Bobson, posso bater um papo com o Júlio, posso tentar influenciar eles e tal. E tem o terceiro círculo, que é o círculo da contribuição. Cara, eu acho que o dólar, o câmbio tá muito alto. Cara, eu posso contribuir com a minha opinião e tal, mas eu não vou nem influenciar a mudança disso. Exato. Não tá na minha altura. Então, se você está olhando para a sua carreira, o que eu recomendo?
olha para o que está dentro do teu círculo de controle. Você controla o teu chefe? Não. Dificilmente não. Se o seu chefe é tóxico, você pode até ter uma conversa com ele, mas você não vai controlar ele. Você pode influenciar, mas a tua carreira você controla. Ah, mas eu não posso dizer não porque eu tenho boleto para pagar. Tudo bem, mas use esse tempo para construir uma ponte. Onde eu quero chegar? Eu quero chegar daquele lado. Qual que é a empresa que não é assim? Qual que é o departamento que não é assim? Sim. Qual que é a área que não é assim? É para lá que eu quero ir. Seta isso como uma prioridade para você ou como um objetivo. Mas um objetivo sem data, ele é um sonho. Então põe uma data que seja realista. Não, para a semana que vem. Se essa data não for realista, você vai gerar ansiedade, frustração. E aí, cara, zolpidem e daí mergulha, né? Porque vai precisar ser socorrido por alguma coisa para não surtar. Então, coloque para si uma data que seja realista. Uma data que você acredite que, cara, sendo realista, com o pé no chão, até essa data eu consigo construir minha ponte e chegar para aquele lado. E usa parte da receita que você está recebendo hoje do seu salário, fazendo algo que não está te satisfazendo, que você sente que o clima organizacional não é legal. Usa parte dessa receita para construir essa ponte. Né? Perfeito. Use parte dessa receita para construir essa ponte para que você, no prazo que você estipulou, atinja esse objetivo de estar com sua ponte construída, poder atravessar essa ponte e aí, mandar uma banana bem grande para esse seu chefe que você odeia. Perfeito. Bob, sim. Joia, interessante esse ponto, falasse ali de investir ou de reinvestir em si mesmo, reinvestir na carreira e na sua própria capacidade. E esse é um ponto interessante que eu vejo, na minha observação, tem muita gente que se torna gestor e para de aprender. Acha que é da empresa a obrigação a partir de agora, né? Ou da empresa, perfeito. Então, coloca o controle da sua carreira, do seu desenvolvimento na organização, ou e ficar à mercê do que a organização oferece, certo? E não vai atrás de alguma coisa que acredita, né, ou que entende ser importante para si, mesmo que seja diferente do que a organização busca para trazer alguma coisa nova para lá, ou para buscar uma outra oportunidade. Não tem problema nenhum nisso, né, porque a gente tem que ser dono da própria carreira. Joia? Então, e aí o que eu falo aqui é dos meus treinamentos, que, embora tenha um foco específico em técnica, mas é um treinamento de gestão, é um treinamento de liderança. Como é que a gente toma as rédeas do time, do processo e traz melhoria? Como é que a gente consegue organizar esse tipo de melhoria? Né? Então, como é que a gente resolve os problemas, como a gente estava falando, né, há pouco aqui, como é que a gente entende os nossos problemas, o problema do nosso contexto profissional de uma ótica diferente e consegue buscar soluções diferentes. Porque a gente está olhando com um prisma diferente, certo? E aí a gente consegue trazer soluções diferenciadas. Então, basicamente isso. Então, segue lá o cupom. Até o final da semana, até essa sexta, vai pro ar aqui, 40% de desconto nos treinamentos. Me procura no LinkedIn, Eduardo Bobsin, vai estar lá. Como é que escreve Bobsin? B-O-B-S-I-N. Né? B-O-B-S-I-N. Isso, tinha um jogador do Grêmio aqui, né, que era Bobsin também. Então tem muita gente que pergunta se era parente. Então tem gente que me pergunta parente. Mas se eu me achar com cara de algum senador por aí e tal também. Não mexe com essas coisas. Não, assim, mas já fui confundido já várias vezes. Né, tranquilo. Mas não tenho nada a ver com isso. Né? Mas bom, tá lá, pessoal. Procure o treinamento, fale comigo, adoro bater um papo, quer trocar uma ideia, uma ajuda, aproveita o treinamento. Já tem turmas agora, no finalzinho do ano, aproveitar as últimas turmas, olha só, de dezembro. Então, chega lá, troca uma ideia e descobre como é que a gente pode melhorar a carreira, melhorar a forma de resolver problemas. Puxa um minuto, livro, bora. Vamos lá, para quem tá aí buscando, destravar sua carreira, ir para um outro patamar, sabe? Tudo que a gente falou aqui, ter mais saúde emocional, equilibrar
tempo pessoal com trabalho, ter uma receita maior, receber um salário maior, poder não se preocupar com as despesas, poder viajar com a família, estar mais próximo dos filhos. Olha, dica de leitura: As Chaves para Destravar Sua Carreira Após os 30 Anos, disponível na Amazon. Entra na Amazon ali, procura ou por Renato Ucha ou pelo título do livro que você vai encontrar. E olha, se você, poxa, agora eu sei, tá difícil, não consigo comprar o livro, eu quero trazer aqui para você um desafio. renatoucha.com.br/teste dos cadeados. Ali tem um teste que vai demorar de 15 a 20 minutos para você fazer e que vai mostrar para você quais são as 3 áreas onde você está mais potencializado, onde você deve explorar, porque ali você manda bem. E quais são as 3 áreas que você realmente está deficitário e deveria investir mais tempo. Por exemplo, autoconhecimento, autoimagem, visão de mundo, projeção pessoal. Projeção pessoal. Eu quero ser o grande líder, eu monto o meu currículo, eu quero ser um leão. Aí o meu currículo tá lá, currículo leonino. Aí eu chego aqui na entrevista, a primeira pergunta que você faz para mim... Miau... E aí, cadê a projeção pessoal? Será que você está transmitindo aquilo que o teu currículo transmite? Então, esse teste, renatoucha.com.br/teste dos cadeados, vai ajudar você a entender e a se posicionar de melhor forma possível. Agradeço. Perfeito. Agradeço o espaço, agradeço ao TDC, aliás, fantástico evento aqui em Porto Alegre. E é isso aí, muito obrigado. E finalizando aqui então, antes que o pessoal da técnica arranque meu pescoço, a gente vai finalizando aqui. Universo Ágil, acessem as nossas redes sociais. Tem o Renato Ucha lá, tem o Eduardo Bobsin, fazem parte aí do corpo de especialistas do Universo Ágil. Siga a gente nas redes sociais e siga-me também nas redes sociais, Júlio Bacchion. Eu não estou oferecendo curso, não estou oferecendo treinamento, mas bora nos conectarmos e falarmos mais. Vamos lá, vamos destravar agora. Então, destrava! Valeu! Tem tempo pra pergunta? Eu tenho tempo pra pergunta? Tem tempo pra pergunta? Eu tenho tempo pra pergunta? Tem Tempo pra Pergunta, o podcast oficial do TDC.